que eu tava pensando uma coisa? Eu tava parado no ponto de ônibus e os postes e os prédios estavam todos parados. Os ônibus, os carros estavam em movimento. Agora parece que eu continuo parado e os postes e os prédios estão em movimento. Olha esse pessoal aqui, ó. Tá tudo parado. E lá fora tá tudo em movimento. Agora, quer ver só uma coisa? Amigo, dá uma paradinha no próximo, por favor? Eu continuo parado. Agora o ônibus está em movimento. Os postes e os prédios estão parados. Agora, sabe por quê? Porque a ideia de movimento depende do ponto de referência. Quer dizer, do lugar onde está o observador. É por isso que a gente tem a impressão de estar aqui na Terra parado e o Sol é que está se movimentando. Falou? Quando olhamos da Terra, temos a impressão de que é o Sol que se movimenta de leste para oeste. Na verdade, é a Terra que gira de oeste para leste. O que a gente ia poder ver se estivesse observando de um outro ponto de referência. É verdade. Daqui eu vejo a Terra girar. A Terra gira em torno de si mesma, no movimento de rotação. O tempo que ela leva para dar uma volta completa é de 24 horas, que é também conhecido como dia solar. Ah, sei. Dia solar. Quer dizer que também tem a noite solar? Não. A noite é a seguinte. Quando a Terra está girando e a gente está numa posição aqui que está oposta ao lado que está exposto ao Sol, é noite. Ah, já entendi. Quer dizer que de dia a gente está de frente para o Sol e de noite a gente está virando de costas para o Sol. É mais ou menos isso. Quer dizer, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A Terra gira em torno de si mesma no sentido oeste-leste. É o que a gente chama de movimento de rotação. Ela leva 24 horas para dar uma volta completa. À medida que a Terra vai girando, uma metade fica na área iluminada e a outra fica na área escura, sem receber os raios do Sol. No pedaço que está iluminado, é dia. No outro, é noite. Como a Terra não para de girar, em algumas horas, a metade que estava de frente para o Sol vai para o outro lado. E onde era dia, vira noite. E onde era noite, vira dia. Japão. Nossa, que viagem até aqui. Pensei que nunca ia chegar. Como é longe. Também, agora eu tô do outro lado do mundo. Outro dia, fiquei com muita saudade de vocês e quase telefonei. Só não liguei porque ia acordar todo mundo. É que quando aqui é dia, aí no Brasil é noite. Vou ver se na semana que vem ligo pra vocês à meia-noite daqui. Assim pego vocês aí ao meio-dia. Meio-dia, hora do almoço. E é a hora também que o Sol está no ponto mais alto do céu. Isso quer dizer, o nosso meridiano está passando exatamente de frente ao Sol. Meridiano, em latim, quer dizer meio-dia. Ah, empresta a bola aqui um pouquinho, amigo. Dá só uma olhada aqui. Agora imagina que aqui onde passa o meridiano é meia-noite. Quer dizer, está do lado contrário ao Sol. A Terra vai girando e esse lugar vai levar 12 horas para ficar bem de frente para o Sol. Todo esse tempo a gente chama de AM, porque são horas antes do meridiano. Quando o meridiano fica exatamente direto para o Sol, é meio-dia. Depois esse lugar vai levar mais 12 horas para chegar de novo onde estava no começo. Quer dizer, onde é meia-noite. Esse tempo a gente chama de PM, porque são horas pós-meridiano. Acabou aí, bacana? Oh, desculpa aí, claro. Valeu, hein? A Terra gira e leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo, não é? Ou seja, leva um dia inteiro para girar 360 graus. Se a gente parar e fizer as contas, a gente percebe que ela leva 1 hora para percorrer 15 graus. Como a gente já sabe, os meridianos são linhas imaginárias que dividem a Terra. E o primeiro deles é o de Greenwich, em Londres. Esse meridiano foi tomado como referência quando, em 1900, se criou um sistema horário mundial. A cada 15 graus de distância de Greenwich, o lugar tem 1 hora a mais, se estiver a oeste de Londres, ou 1 hora a menos, se estiver a leste. Cada 15 graus é 1 hora de diferença ajustada conforme decisão de cada país. Você já deve ter percebido que quanto mais distante um lugar, maior a diferença de horário. E que gol! Romário! Romário abre o placar. 13 horas em Los Angeles, 18 horas do Brasil.
oitava largada do Grande Prêmio do Estoril. Meio-dia aqui em Portugal, 9 horas aí no Brasil. Olha, nós estamos aqui nessa região que está a 45 graus de distância de Portugal. Ou seja, temos 3 horas de diferença de fuso horário. Eu tenho um primo que mora em Portugal, ele planta uva. As terras dele são parecidas com as minhas, só que lá faz muito mais frio. Ah, mas é porque nas terras do seu primo, os raios de sol não incidem tão verticalmente como aqui, nas suas terras. Bom, por que não? O que tem isso? O sol não é para todos? Não, o sol seria se a terra fosse plana. Mas olha aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Sim. Aqui é a Terra representada no plano, tá? Se a Terra fosse assim, os raios de sol incidiriam verticalmente e com a mesma intensidade sobre toda a superfície. Só que a Terra é redonda. Pega aquele globo lá para mim, por favor. A Terra, sendo redonda, recebe os raios de sol de uma maneira diferente. Essa região aqui, mais próxima ao Equador, recebe os raios quase verticalmente, ou seja, tem muito calor. Quando a gente vai se afastando da região do Equador em direção aos polos, a latitude vai aumentando. E os raios de sol atingem a Terra de uma maneira mais oblíqua. Consequentemente, o calor tem que se espalhar por uma área maior. Quer dizer, você tem mais frio. Essa região é menos quente. Vamos pensar um pouco. O Brasil é dividido em 4 fusos horários. O Repórter Brasil mostrou na semana passada que alguns estados das regiões norte e do centro-oeste enfrentam problemas para adequar a programação de TV ao restante do país. Você vai ver agora como é essa situação no dia a dia. A reportagem é da TV Aldeia do Acre. Manter o controle da programação que o filho assiste na TV não é tarefa fácil, mas alguns pais conseguem desviar a atenção dos pequenos. Rebeca Tomás tem 6 anos e adora passar o dia em frente à TV. Mas quando vai acontecer alguma cena imprópria para a sua idade... Eu tapo o olho. Durante a noite, quando a gente está em casa, ela assiste televisão junto com a gente, mas a gente já sabe mais ou menos o tipo de novela que a gente está assistindo. Então, quando a gente percebe que vai acontecer alguma cena que é imprópria para ela, a gente pede ou para ela virar o rosto ou para tapar o olho. Mas a gente evita, não é do nosso agrado que ela assista novela, nem nenhuma dessas programações noturnas. Nós temos um controle muito grande sobre o que ela pode ou não assistir. Já no seu quarto, Rebeca só assiste filmes e desenhos infantis. E quando os pais não estão em casa, como garantir que o conteúdo assistido é o indicado para a faixa etária? Situação ainda mais complicada para os acrianos. No Acre ainda nem escureceu, mas a TV já apresenta uma programação inadequada para menores de 14 anos. Os programas que em outras regiões do país são transmitidos às 9 horas da noite, aqui no estado, por conta da diferença do fuso horário, começam a ser exibidos no final da tarde, período em que as crianças ainda estão acordadas. Esta psicóloga lembra que, além das cenas de violência e sexo, as tendências ditadas em filmes e novelas influenciam o comportamento das crianças e podem causar transtornos. Por isso, é importante manter o diálogo com os filhos em vez da proibição. As emissoras terão até o mês de abril para que a programação passe a ser exibida de acordo com o fuso horário local. A maior diferença da hora do Acre para o Brasil não é natural, foi imposta por lei. Para corrigir isso, de 23 para 24 de junho, vamos adiantar os relógios em 1 hora. Isso vai facilitar as comunicações, melhorar o horário de serviços e tornar o final do dia de trabalho mais claro e agradável. Cada um continua dormindo e acordando na sua hora de sempre, mas o Acre fica mais ligado no Brasil. É o Acre com 1 hora mais certa.